Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Teologia Vlog. Meu nome é Joel e nós vamos falar no vídeo de hoje sobre a responsabilidade de um líder. Uma pessoa que lidera o povo de Deus, uma pessoa que está na frente de um rebanho. Então, roda a vinheta e voltaremos falando sobre a responsabilidade de um líder, ok? Pois bem, vamos falar sobre a grande responsabilidade de um líder. Vamos falar sobre liderança. Gostaria de ler em Números capítulo 11, versículo 16 e 17, que diz o seguinte. Diz assim: E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do Espírito que está sobre você, e porei sobre eles. Eles o ajudarão na árdua responsabilidade de conduzir o povo, de modo que você não tenha que assumir tudo sozinho. Interessante que aqui nessa palavra nós encontramos a preocupação de Deus em ajudar Moisés, em dar instrução para Moisés, para que Moisés pudesse conduzir aquele povo. No capítulo 11 é o capítulo da reclamação. É um capítulo em que as pessoas começam a reclamar para Moisés a respeito de comida, a respeito de que eles comiam no Egito, a carne, o alho poró, as cebolas, né? Então aqui no capítulo 11 nós encontramos, dentro do contexto geral, nós encontramos aqui o povo no deserto, o povo que estava recebendo maná, o povo que tinha recebido muitos milagres de Deus por dentro do deserto, né? Na caminhada ali pelo deserto, Deus tinha feito grandes milagres na vida daquele povo. Mas aquele povo não estava contente. Aquele povo estava acostumado com uma boa vida, estava acostumado a comer bem no Egito. Embora sendo escravo, sofrendo, padecendo, sofrendo nas mãos de Faraó, aquele povo comia carne. Eles não estavam satisfeitos com o que estava acontecendo no deserto. E começa a reclamar para Moisés a respeito da carne, que não tinha carne. E Moisés começa a ficar preocupado com aquela grande responsabilidade daquele povo todo reclamando a respeito de comida com ele, né? E ele chega até Deus e fala com Deus, fala: Deus, o que eu fiz para que o Senhor me escolhesse? O que eu fiz para que esse peso viesse sobre os meus ombros, né? Então nós vemos Moisés nos versículos, a partir dos versículos adiante, aí do capítulo 11, a partir do versículo 1 adiante, nós encontramos Moisés reclamando e falando para Deus: Deus, o que eu fiz para que o Senhor me escolhesse, para que o Senhor colocasse esse peso sobre os meus ombros? Então Moisés estava ali colocando a situação diante de Deus, dizendo para Deus: Deus, eu preciso de ajuda, eu não dou conta sozinho, eu preciso que o Senhor me ajude para que eu possa conduzir este povo. Então Moisés estava precisando de ajuda. Nós encontramos o povo reclamando. Veja bem o que o povo fala: ah, se tivéssemos carne para comer, nós lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos, né? Então nós encontramos aqui o povo reclamando de comida. O povo queria alimentar, eles estavam acostumados com essa vida. Então aqui nós encontramos a liderança de Moisés sendo colocada em xeque. Ou seja, Moisés agora tinha muitas reclamações. Moisés agora estava preocupado porque ele sozinho, ele não daria conta de resolver tantos problemas que ele estava ali diante de uma situação naquele deserto. Então ele consulta Deus, ele vai até Deus e fala: Deus, eu preciso de ajuda. Deus, eu preciso que o Senhor me acode
porque não dá, eu não dou conta sozinho, eu não consigo comandar esse povo sozinho, né? Então a responsabilidade era muito grande para Moisés, e Moisés falou com Deus, e Deus respondeu para Moisés. Deus falou para Moisés: olha, eu vou te ajudar, eu vou colocar pessoas para te abençoar, pode ficar tranquilo, Moisés, porque eu vou escolher pessoas para te ajudar. E no versículo 16 e 17 nós encontramos Deus dizendo para Moisés: escolhe 70 homens, líderes e supervisores entre o povo de Israel, que já está na liderança, e traga-os para a tenda do encontro, porque ali eu falarei com você, ali eu descerei, e ali eu derramarei sobre o meu espírito, sobre todos aqueles 70 homens, sobre todos eles, né? Então Moisés vai e convoca aqueles 70 homens, e a palavra de Deus fala que aqueles 70 homens foram tocados por Deus. E aqueles 70 homens ficaram em volta da tenda de encontro. Era uma tenda onde Moisés tinha um encontro com Deus. Essa tenda era separada do povo de Israel. Era uma tenda que estava do lado de fora do arraial de Israel, onde Deus se encontrava com Moisés. Ali foram levados 70 homens para que pudessem falar com Deus, para que Deus pudesse trazer ali a resposta para Moisés. E Moisés estava ali naquele momento. Moisés convocou e pediu para chamar aqueles 70 homens para estar com ele. E aqueles 70 homens foram tocados pelo Espírito do Senhor. E a palavra de Deus vai dizer no versículo aqui o seguinte, no versículo 24 diz o seguinte: então Moisés saiu ao encontro do povo, o que o Senhor tinha dito, reuniu 70 autoridades dentre eles e os dispôs ao redor da tenda. O Senhor desceu na nuvem e falou, e tirou do Espírito que estava sobre Moisés, e pôs sobre os 70 autoridades. Quando o Espírito veio sobre elas, profetizaram, mas depois nunca mais tornaram a fazê-lo. Então, 2 homens, chamados Eldade e Medade, tinham ficado do lado de fora do acampamento. Ambos estavam ali na lista das autoridades, mas não tinham ido para a tenda. Mas o Espírito do Senhor veio sobre eles e profetizaram no acampamento. Então aqui a palavra de Deus fala que Deus tirou uma porção do Espírito que estava sobre Moisés e colocou sobre aqueles homens. E colocou sobre aqueles homens, para que aqueles homens pudessem ser abençoados. Então Deus tem resposta, Deus tem solução para os nossos problemas. O que eu quero dizer com isso aqui é que tem muitas pessoas que infelizmente nós sabemos que eles estão sozinhos na liderança. Homens que não querem pessoas para estarem do seu lado, né? E nós precisamos de pessoas que venham ter essa porção do Espírito, que venham ter esse derramar de Deus sobre a vida deles, para que eles possam ajudar na liderança. Às vezes, meus irmãos, o que acontece? Muitas pessoas estão liderando o povo de Deus, estão na frente de um rebanho, e eles são autocratas, eles só querem mandar, eles só querem declarar, eles só querem entregar a responsabilidade para as pessoas, mas não aceita a autoridade de Deus, não aceita a liderança imposta por Deus, porque Deus quer ajudar-nos a liderar o povo de Deus. Então aqui, dentro do assunto de liderança, uma grande visão que Deus deu para Moisés. Deus falou: você não vai caminhar sozinho, pode ficar tranquilo, que eu vou te ajudar, né? Você não vai ficar sozinho nessa caminhada, outras pessoas vão vir para te ajudar. E tem muitas pessoas no meio da igreja que assumem tudo sozinho. O pastor quer fazer tudo, o pastor não dá oportunidades, o pastor não prepara pessoas para a liderança, né? E nós vemos essa dificuldade hoje na igreja, né? Então aqui Deus respondeu a Moisés, Deus trouxe carne para aquele povo. A palavra de Deus fala no capítulo 11 que Deus respondeu trazendo a carne, os cordonizes, né? Para que alimentasse aquela multidão. Aquela multidão foi alimentada com carne. O povo
comeu muita carne. E a palavra de Deus fala que essas pessoas foram alimentadas de acordo com o que eles tinham reclamado para Deus e buscado diante de Deus. E Deus tem resposta, e Deus quer nos abençoar, Deus quer nos direcionar para que nós possamos ser abençoados por Ele. Então, que nós não venhamos ficar sozinhos na liderança. Muitas das vezes, meus irmãos, a autocracia, pessoa que está na frente do rebanho, são muito autocrata, né? Aquela pessoa que ele quer fazer tudo sozinho, tudo é do jeito dele, não aceita opinião, não aceita conversa, e tudo é panela, né? Aquela panela que coloca esse ou coloca aquele. Às vezes coloca uma pessoa que não tem unção para falar, não tem unção para pregar, para levar o evangelho, para levar a palavra de Deus às outras pessoas, e a igreja acaba sofrendo com isso. E o povo de Deus acaba sofrendo com isso. Tal como aquele povo também estava murmurando, estava querendo comida, estava precisando ser abençoado. E a responsabilidade era do líder. A responsabilidade era do líder trazer resposta de Deus para aquelas pessoas que estavam querendo comer, que estavam precisando de alimentar. Deus é o Deus da providência, né? Deus, ele traz providência para nós quando nós precisamos, quando nós temos necessidades. Deus não nos deixa passar fome. Tem muitas pessoas que estão passando fome porque não busca de Deus. Tem muitas pessoas que estão passando fome porque não olha para Deus. E muitas das vezes vai até o pastor, e o pastor muitas das vezes não está nem aí. O pastor não dá a mínima para essa pessoa da igreja que está passando fome, né? Às vezes a gente vê pessoas falando na igreja, a igreja deu cesta básica para fulano, deu cesta básica para ciclano. Mas quando que a igreja se reuniu para ver as necessidades das pessoas da igreja? Para saber que aquelas pessoas que estão na igreja precisam ser alimentadas. Não que a gente vai dar cesta básica para todo mundo, que a igreja na realidade não tem condição de fazer isso, mas a igreja tem condição de fazer uma sindicância. A igreja tem condição de saber as necessidades das pessoas, saber quantas pessoas ganham pouquinho, quantas pessoas estão precisando ser abençoadas, né? Então a responsabilidade do líder também é alimentar as pessoas, não é só alimento espiritual. As pessoas têm falado muito sobre a palavra de Deus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo, né, verá, e tudo será próximo, e tudo será acrescentado. Mas quando na realidade só existe promessas, só existe palavra, ações mesmo, nada. Então nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão distanciando da verdade. Aqui nós vemos Deus preocupado com a alimentação. Aqui nós vemos Deus preocupado em alimentar, em trazer muita comida mesmo. Era pouco não, muita comida. O povo comeu tanto que a palavra de Deus fala que as carnes ficou entre os dentes e saindo pelo nariz. E muitas pessoas que estavam naquele momento, se você ler o capítulo todo de Números 11, você vai entender que Deus, ele traz também juízo sobre pessoas que gananciosas, sobre pessoas fominhas, né, gulosas, que só quer comer, não quer trabalhar, não quer fazer nada para produzir, né? Então, a liderança, ela é importante. A liderança, né, que nós estamos falando de uma grande liderança, né? O que é ser um líder? O que é estar na frente de um povo? Moisés era um líder que estava na frente do povo, e ele estava sofrendo porque ele estava sozinho. E tem muitos pastores que estão sozinhos. Ele não está nem aí para o irmão, ele não está nem aí para a liderança, né? Ele não convoca uma liderança, ele não chama os irmãos, vamos reunir, vamos conversar, vamos ver o que dá para nós fazer, né? Ele quer tocar tudo sozinho, né? Do jeito dele. Não preocupa, entende, com quem ele tem chamado, não preocupa com quem tem unção, né? Quer colocar qualquer um na frente, entende, que muitas das vezes nem tem unção para falar, nem tem o Espírito de Deus. Então aqui nós vemos uma preocupação de Deus com o quê? Com a liderança. Deus quer acrescentar na liderança, Deus quer abençoar a liderança da igreja, mas muitas vezes a liderança, ela não quer abrir mão, ou seja, o líder, ele não quer abrir mão da sua liderança, ele quer mandar tudo sozinho, ou seja, tudo do meu jeito, é tudo do jeito que eu quero e pronto, acabou. A autocracia, eu tenho falado sobre autocracia, tem muita liderança de autocracia, é o líder que manda e ele fala e pronto, acabou, e abaixa a cabeça, quem quiser obedecer bem, quem não quiser vai embora, sai da igreja,
Não vai fazer falta mesmo, né? Então, as pessoas estão precisando de liderança, né? Aqui nós vemos Deus convocando 70 homens, né? Mais de 600 mil pessoas. Deus convoca o que? 70 homens para que possam ajudar Moisés, né? Então, à medida que a igreja cresce, à medida que a igreja aumenta, à medida que vai aumentando o povo, temos que aumentar a liderança, temos que colocar pessoas para liderar, temos que colocar pessoas para que possa ter o mesmo espírito que está em nós, para que as pessoas sejam abençoadas. Então, nós encontramos uma dificuldade muito grande na liderança do povo de Deus hoje, que é a liderança segundo a visão de Deus, né? Porque a palavra de Deus fala aqui que Deus escolheu 70 homens, mandou Moisés falando, chama os 70 líderes, os 70 supervisores, que é pessoas que já têm potencial, pessoas que já estão na obra, é a pessoa que já estava ali na caminhada, né? E Deus mandou chamar essas pessoas. Às vezes a pessoa está na caminhada aí, já tem 10 anos, 5 anos, 10 anos, e o pastor nunca chama ele, a liderança nunca chama ele, nunca dá uma oportunidade para ele dar uma palavra, e ele fica lá de molho, né? Até quando? Até quando você vai conduzir o rebanho sozinho? Até quando a liderança sua vai ser autocrata? Até quando você vai continuar liderando o povo segundo a sua vontade, não segundo a vontade de Deus, né? Deus quer te ajudar, Deus quer te abençoar, Deus quer colocar pessoas no seu caminho para que você possa caminhar com elas, para que elas possam te ajudar e você não venha ficar sozinho. Seja um líder abençoado, né? Ou seja, a liderança precisa de você, né? Ou você precisa da liderança, né? E você precisa ser abençoado por Deus. Então, na visão de Deus aqui, para liderança é o que? Você não vai andar sozinho. Não, você não vai caminhar sozinho. Não tem como você caminhar sozinho na liderança, né? Então, a árdua responsabilidade aqui do líder. O líder tem uma grande responsabilidade diante do povo de Deus. Deus traz resposta, Deus traz comida, Deus traz a solução para o nosso problema, mas nós temos que entender que é Deus quem vai trazer. Então, se você quiser ser abençoado, se você quiser entender o propósito de Deus para a sua vida, entenda que você não vai assumir nada sozinho e que para a sua igreja crescer, para o seu ministério crescer, não vai depender somente de você, mas da sua liderança, daquelas pessoas que são escolhidas, daquelas pessoas que você convocou para que possam ser lideradas. E Deus vai colocar uma porção do Espírito que está sobre você, sobre aquelas pessoas, para que aquelas pessoas possam caminhar com você e você ser abençoado e ser um bom líder de Deus. Uma pessoa que não vem carregar nada sozinho e que não vem o peso estar sobre as suas costas sozinho e você venha se sentir pesado, porque tem muitos pastores que no momento desse, no momento de pandemia agora, está se sentindo pesado, né? Está sentindo a liderança pesada, porque e agora? O que vai fazer? Né? Um pastor que não estava nem aí para o povo, uma liderança, entende, falha, uma liderança que não tinha a unção de Deus. Então, vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus nos abençoe, vamos pedir a Deus que Deus manda líderes capacitados, aquelas pessoas que já são líderes e supervisores, né, para que possam caminhar junto conosco, para que possam liderar o povo de Deus. Eu te abençoo para que você seja um líder abençoado. Eu te abençoo para que você possa crescer. Eu te abençoo para que você possa entender que você não pode caminhar sozinho. Se você caminhar sozinho, você vai se sentir o peso da liderança e vai pesar no seu ombro e você vai pedir misericórdia a Deus. Então eu te abençoo para que você entenda que Deus quer te usar como líder, mas que você não pode caminhar sozinho. Você tem que escolher pessoas, você tem que convocar pessoas, você tem que colocar pessoas do seu lado e que pessoas que caminham com você e sejam abençoados e tenham a unção e tenha também a porção do Espírito que Deus colocou sobre você, para que você possa vencer. Deus te abençoe, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.